Gráfico de funções. Dado o gráfico de uma função f de x, obter o gráfico de uma nova função g de x que se relaciona com a f por uma dessas formas especificadas aqui. Consideremos o primeiro caso. Obter o gráfico de f de x mais a partir do gráfico de f de x. Então, para fixar ideias, seja f de x a função raiz de x. Então, agora, vamos olhar o gráfico de g de x, definido como sendo a f de x mais 1, que seria a função cuja lei é raiz de x mais 1. Então, a gente vê aqui que o domínio dessa função é x maior ou igual que menos 1. Então, a gente considera aqui x igual a menos 1. O valor que a g associa, raiz de 0, dá 0. E, por exemplo, outro valor x igual a 0, a g de 0 daria raiz de 1, que dá 1. E a gente nota que quando, por exemplo, x é 3, a g de 3 dá raiz de 4, que dá 2, etc. Então, aqui no 3, a gente teria, por imagem, um valor aqui, que seria 2. O gráfico, então, teria o seguinte aspecto. Aqui seria o gráfico de f de x mais 1. Aqui a gente observa o seguinte. A relação entre o gráfico de f de x mais 1 e f de x é a seguinte. Então, esse ponto, no gráfico da f de x, ele corresponde a esse ponto aqui no gráfico da f de x mais 1. Ou seja, é como se a gente estivesse movendo esse ponto uma unidade para a esquerda. Esse ponto aqui, no gráfico da f de x, ele, no gráfico da f de x mais 1, ele se deslocou para esse ponto aqui. E, finalmente, esse ponto aqui, que seria a origem, que está no gráfico da f de x, ele corresponderia a esse ponto aqui. Então, o que nós percebemos é que a relação entre o gráfico de f de x mais 1 e o gráfico da f de x é dado pela seguinte operação. Construímos o gráfico de f de x mais 1 a partir do gráfico da f de x, fazendo uma translação de uma unidade para a esquerda ao longo do eixo x. Então, o eixo x está aqui. Gráfico da f de x mostrado aqui. O gráfico de f de x mais 1 corresponde à translação de uma unidade para a esquerda do gráfico da f de x. Então, esse ponto transladado uma unidade para a esquerda vem para esse ponto vem para essa posição e esse ponto para essa. Então, ou seja, uma unidade para a esquerda, ou seja, x mais 1, no domínio, você somar uma unidade à variável, significa que no gráfico original você translada uma unidade para a esquerda ao longo do eixo x. Analogamente, se a gente estivesse construindo o gráfico aqui de f de x menos 1, a gente iria obter o seguinte, que alguns valores, quando x
é 1, então a lei aqui que define, lembrando, seria raiz de x menos 1. Então, essa função aqui, vamos chamar essa aqui de h, só para não confundir com o que a gente chamou de g, que seria a f de x mais 1. Então, essa função aqui, h de 1, ela seria 0. Então, em 1, essa função que seria f de x menos 1, teria esse valor aqui como ponto do gráfico. Quando x é 2, agora o h em 2 nos daria raiz de 1, que daria 1. Então, em 2, a gente teria o valor na imagem 1. Então, corresponderia a um ponto que estaria aqui, no gráfico da f de x menos 1. E aqui, se a gente quisesse ir um pouquinho mais além, a gente colocaria aqui o x igual a 5, que nos daria um h de 5 igual a raiz de 5 menos 1, ou seja, raiz de 4, que daria 2. Então, para x igual a 5, a gente teria uma imagem agora 2. Estaria aqui. E o gráfico, então, teria esse aspecto aqui. Esse aqui seria o gráfico de f de x menos 1. E aqui a gente está vendo um comportamento do gráfico de f de x menos 1 em relação ao gráfico da f de x, um comportamento que revela o seguinte aspecto. Você pega os pontos do gráfico da f de x e para construir o gráfico de f de x menos 1, você translada esses pontos de uma unidade ao longo do eixo x, nesse caso, para a direita. Então, menos 1, você vai uma unidade para a direita ao longo do eixo x. Então, esse ponto, ele corresponderia no gráfico de f de x menos 1 a esse ponto aqui. Já esse ponto no gráfico da f de x corresponderia no gráfico da f de x menos 1 a esse ponto aqui, transladado uma unidade para a direita. E esse ponto no gráfico da f de x, ele no gráfico da f de x menos 1, ele corresponderia a esse ponto aqui. Conclusão. Dado o gráfico da f de x, obtém-se o gráfico de f de x mais a, deslocando o gráfico da f de x paralelamente ao eixo do x de a unidades para a direita, se a é negativo, e a unidades para a esquerda, se a for positivo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o gráfico da f de x, mostrado aqui, se a gente considera o a positivo, então a gente está considerando o gráfico de f de x mais 1. E aqui, nesse caso, a gente desloca o gráfico de f de x uma unidade para a esquerda. Então, o gráfico da f de x, deslocando uma unidade para a esquerda, me dá esse gráfico aqui. Se o a é negativo, então a gente está construindo o gráfico de f de x menos 1, e a prescrição é fazer uma translação, ou seja, deslocar o gráfico da f de x paralelamente ao eixo de x de uma unidade para a direita, no caso do a negativo. Então, o gráfico da f de x está aqui. Deslocando uma unidade para a direita, nós obtemos essa parte mostrada aqui.